Mandando a real aqui sobre esse Fluminense 3, Bangu 2, é preocupante você enfrentar o lanterna do Campeonato Carioca, que é o Bangu, 12º colocado. Bangu fez 4 gols nesse campeonato. Chegando na 11ª rodada, o Bangu só fez 4 gols. Desses 4 gols, 2 foram em cima do Fluminense. Bangu sofreu 20 gols. O Fluminense meteu 3 no Bangu. Um deles foi contra. Ok. Não fez o resultado que a gente esperava, que é o quê? Um placar pelo menos com 2 gols de diferença. Para nossa felicidade, o Madureira perdeu para o Nova Iguaçu, né, que fez o Fluminense ultrapassar o Madureira. O Madureira acabou em 7º lugar. Então o Nova Iguaçu ganhou em casa, que era bem provável de acontecer, e o Vasco só ganhou por 1-0. Aí no somatório, né, tá tudo igual entre Fluminense e Vasco, o saldo de gol, porque o Fluminense fez 3 gols a favor, né, contra o Bangu, e o Vasco só fez 1 no Botafogo, então igualou em tudo. O que fez o Fluminense ultrapassar também o Vasco, além do Madureira, foi justamente o confronto direto entre Fluminense e Vasco. Aí o Fluminense parou em 3º lugar e vai pegar o Volta Redonda. Menos mal que não é o Flamengo. Não que a gente fique preocupado de pegar o Flamengo, porque a gente sabe muito bem que o outro lado também sente o peso de pegar o Fluminense. Mas é que a atuação do Fluminense contra o Bangu me deixou muito preocupado. Para o jogo da semifinal, contra o Volta Redonda, que é o campeão da Série C, subiu para a Série B agora como campeão da Série C, é um time organizado. E pensando na quarta-feira contra o Águia de Marabá, a dificuldade que o Fluminense teve para passar do bloqueio do Bangu, a lentidão, a transição muito ruim, as falhas no setor defensivo, as falhas do Freitas, fez um gol contra, fez um pênalti bobo, a preocupação se o Thiago Silva volta ou não contra o Águia de Marabá, o formato do campeonato da Copa do Brasil, que é mata-mata, jogo único, se der empate vai para os pênaltis, o Águia de Marabá vai vir todo atrás, fecha, mesmo jogando em casa, tá no Mangueirão, não é a casa deles, mas num jogo único eles vão jogar todo atrás. E se o Fluminense, com a dificuldade que o Fluminense apresentou nesse jogo do Bangu, de acelerar o jogo, de ser agressivo, eu esperava que o Fluminense ia martelar, ia botar linhas altas, pressionar a saída de bola do Bangu, e não fez isso. Parecia que o Fluminense estava jogando no meio-dia, 4 horas da tarde, reclamando do calor, não teve desculpa de arbitragem. Vou nem discutir se teve pênalti, se não teve pênalti, fulano e ciclano, não vou discutir isso. Vamos discutir a atuação do time, que foi muito abaixo. E preocupante quando você encara um lanterna da competição. Não é um jogo para você ficar tomando susto. Tinha gente na arquibancada desesperado, com o terço na mão. Porra, tomar 2 gols do Bangu, terminar o jogo 3-2. Cara, a gente fica confiante, às vezes a gente tenta se enganar. É difícil esse time do Mano Menezes fazer 2 gols de diferença. Sorte que os resultados que não são de agora, são de outras rodadas, estão favorecendo o Fluminense e empurrando o Fluminense ao barranco, né, de subindo ladeira para a semifinal. Porque o Fluminense não faz por onde. O Fluminense joga bem contra o Vasco, joga bem na última partida, daí na outra partida joga muito mal. Um time vaiado no intervalo, né, fez um gol contra, com 14 minutos, aos 43 o Freitas faz um gol contra também, 1-1, daí vai para o intervalo, uma vaia ensurdecedora da torcida. A Bravo 52 no segundo tempo mandando o Mário ir para aquele lugar. Aí você volta para o segundo tempo, ele faz umas 2 alterações, tira o Hércules, que estava bem no primeiro tempo, não entendi. Só para treinador antiquado, é assim, treinador da geração antiga, é desse jeito. Ele faz sempre aquela mesma substituição. Aí ele tirou o Hércules, dessa vez ele tirou o Hércules. Ele tira o Hércules, antes ele tirou o Hércules para colocar o Lima. Aí o Lima veio para o meio de campo, ele joga o Arias para a ponta direita, ele sempre faz essa alteração de colocar o Lima no meio e o Arias lá na ponta direita. Ele sempre faz essa alteração. Só que o Lima, cara, ele entra, eu não sei o que está acontecendo com o Lima, porque já é a segunda partida que ele entra no segundo tempo, ali no meio de campo. Eu sei, eu entendo, eu compreendo que ali não é a área dele, ele não sabe jogar de meia armador. Ajuda, cerca, marca, mas ele entra já cansado. Eu não sei o que acontece
com o Lima, o que ele fica fazendo no banco de reserva, se é polichinelo, canguru, flexão, porque ele já entra cansado. Nem marcar, que é o que ele mais sabe fazer, fechar espaço, ele consegue fazer quando entrando no segundo tempo. Quando é para acelerar o jogo, que é para pressionar, é para empurrar o time. Mas ele está fazendo uma função que não é dele. Eu sei que o Ganso faz uma falta tremenda no meio de campo do Fluminense. E principalmente quando você pega adversários assim fechados, você precisa que esse meio campista seja criativo. O Arias também teve dificuldade. E vai ter a mesma dificuldade contra o Águia, se o Águia fizer o mesmo jogo que o Bangu fez, fechadinho atrás. Eu acho que o Águia de Marabá é melhor do que o Bangu. O Bangu, pelo amor de Deus, time muito fraco pra gente ficar tomando susto no Maracanã. Então, e o Arias é aquele meio campista que tá fazendo bem a sua função no meio de campo, mas ele gosta de correr com a bola. Ele vai na vertical, ele agride, ele recebe falta, ele pula, vai para um lado, vai para o outro, se movimenta, mas ele não é de distribuir o jogo, ele está dificultando até o sistema e as peças que ele tem, dificulta até o Cano está enlouquecido, o Cano vem no meio de campo chutar a bola para arquibancada, o Cano está chutando de tudo quanto é lugar, a bola chega no Cano, o desespero dele é tão grande, porque ele não recebe bola no ataque, o Fluminense não cria chances de gol, que o Cano, onde que a bola chega, ele já está chutando. Pô, não posso perder essa oportunidade. Tá enlouquecido. E a fragilidade do setor defensivo. A minha preocupação é o Thiago Silva retornar o mais depressa possível no jogo de quarta-feira, porque o Freitas, pelo amor de Deus, foi vaiado de tudo quanto é jeito no final do jogo. Então precisamos do Thiago Silva na quarta-feira também, porque se o resultado não for conseguido, se o Fluminense não acelerar esse tipo de jogo, não ser um time agressivo na marcação, na saída de bola do adversário contra o Águia de Marabá e fazer logo o resultado, já tá ansioso, já tá pensando no Águia de Marabá, cara, porque o jogo contra o Bangu me deixou muito preocupado. As alterações do Mano também não melhoram o time. Ele tirou o Hércules e colocou o Lima, tá? Ele fez aquela situação de botar o Arias na ponta direita. Aí ele tira o Riquelme e coloca o Serna, ok? O Riquelme não estava bem no jogo. E o Serna foi até importante nisso aí, foi legal. O Serna é meio peladeiro, né? Ele tropeça na bola, ele bate cabeça com o Arias no meio de campo, às vezes ele ajuda, atrapalha, mas ele foi importante porque ele deu assistência pro gol do Canóbio, e ele fez o gol dele, né? Numa falta batida pelo Fuentes, ele conseguiu fazer o gol dele. Então o camarada que fez um gol e deu uma assistência é o principal jogador ali do time. Principalmente e num jogo em que o Fluminense foi mal. Grande parte dos jogadores, 95% dos jogadores foram mal na partida. Eu destaco ali o Fuentes, destaco mais quem? O Hércules no primeiro tempo, o Serna que entrou no segundo tempo, e o Canóbio que fez o gol. O Canóbio também deu umas decisões erradas ali, não conseguiu fazer as suas jogadas individuais, levar a bola para a linha de fundo, mas fez o gol dele. Mas o time muito abaixo, mas muito abaixo mesmo. Então vamos recapitular aqui. Aos 8 minutos o Serna dá assistência para o Canóbio, o Fluminense faz 2-1, o primeiro tempo foi 1-1, com 2 gols contra. Logo em seguida, o gol do Serna, um cruzamento do Fuentes, que foi bem na partida. O Fluminense 3-1, né, deu aquele respiro, aquela tranquilidade para a torcida do Fluminense. E o Fluminense não começou o segundo tempo bem. O Fluminense melhorou, deu uma evoluída ao 8º minuto, quando saiu o gol do Fluminense, quando saiu o gol do Canóbio. No gol do Canóbio que o Fluminense deu uma melhorada. E logo em seguida saiu o gol do Serna. Aí, logo em seguida, aos 20 e poucos minutos, saiu o gol do Bangu. 3-2. E o Fluminense voltou a esfriar, o Fluminense voltou a jogar mal, o Fluminense começou a ficar nervoso, depois teve 2 alterações da saída do Cano para a entrada do Everaldo, que não fez o time melhorar, o time não melhorou com a entrada do Everaldo. O Everaldo passou o mesmo problema, o mesmo aperto do Cano, a bola não chegar nele. O Everaldo entrou com 29 minutos, o Everaldo tocou uma vez na bola, foi muito. E a saída do Canóbio no lugar do Keno, e o Keno parece aquele atacante, aquela opção do segundo tempo, que está insatisfeito por estar no banco de reserva. Você percebe que ele perdeu a posição de titular e alguma coisa está irritando ele. Ele não entra com essa vontade, assim como o Lima, né? São 2 alterações, Keno e Lima, que não modificam o time, não melhoram o time. E eles entram numa sintonia diferente dos demais jogadores. É só você perceber.
Você bota o La Vega, que é novo, tá com vontade, chegou agora, vou mostrar um futebol aqui, eu vou mostrar serviço. Podia ser uma opção interessante. Então é isso, jogo muito ruim, acabou o jogo, a vaia por parte da torcida, o que valeu foi a classificação, o Fluminense chegar em terceiro lugar, mesmo o número de pontuações do Vasco, vai pegar o Volta Redonda, mas é muito preocupante. A gente tá falando de Águia de Marabá, porque depois de Águia de Marabá, irmão, tem um Volta Redonda na semifinal, depois é Sul-Americana, do Campeonato Brasileiro. E a gente precisa ver esse time subir de nível, ir melhorando com o tempo. Né? Partida por partida, você vê o seu time evoluindo, assim como está o Flamengo evoluindo. E a gente não vê isso, a gente fica preocupado um jogo, uma oscilação, um jogo mais ou menos, jogo bom, um jogo muito ruim, decai. Então destaco aí a má atuação do Freitas, um pênalti, um gol contra. A má atuação também do Samuel, não fez um bom jogo, saudades do Guga. A boa atuação do Fuentes, eu destaco, com uma assistência para o gol do Canóbio e o gol e a assistência do Serna. De resto, até o Arias não fez um grande jogo hoje. Foi um jogo bem abaixo do que o Arias pode apresentar, que é o principal jogador do time. Essa é a minha opinião sobre a partida, deixe também aí seus comentários. Que bom que o Fluminense está na semifinal, mas tem muito que melhorar. Tem que melhorar bastante. Não dá para continuar jogando dessa forma. É às 18h30. Não dá nem para botar a culpa no calor. É ou não é? Flui!